E olá, meus amigos, mais uma vez estamos na semana e ainda estamos no meio da Semana da Pátria, porque quer que não, né, Thiago? Porque a semana ainda está comendo por aí, ainda é um feriadaço do caramba. Para o Brasil inteiro acontece isso. E estamos hoje com a nossa melhor referência em direito fundiário e moradia no Amazonas, que é o Thiago Rosas aqui do lado. E para falar disso, a gente vai falar de um caso muito importante, que é um caso que interessa a nós dois, porque nós trabalhamos nesse caso, o Thiago concluiu, eu acabei iniciando, que é Tauá-Ruran, o motivo do nosso vídeo de hoje. Olá, meus amigos, eu sou o Carlos Almeida Filho, é muito bom estar aqui com vocês e hoje eu estou com ele, Thiago Rosas. Thiago Rosas, que antes de se apresentar, colega de faculdade, né, Thiago? Sim, da Jaqueira. Da Jaqueira. 600 anos de conhecimento, né? É. Thiago, se apresenta pra galera. Então, bom dia a todos, boa tarde, na verdade, né? Meu nome é Thiago, sou defensor público, como o Carlos bem colocou, e atuo no núcleo de moradia da Defensoria Pública, mas passei um tempo lá no coletivo onde o Carlos atua, né? Desde sempre, lá na Defensoria. E esse caso de hoje, o Tauá-Ruran, começou por lá, nas mãos do Carlos, depois passou para as minhas e no final concluímos com um acordo que a gente vai explicar hoje no programa. Maravilha, então, é assim, o Thiago, ele é muito comedido, acabando dizendo que o Thiago é mestrando, na verdade? Sim. Mestrando, fala sobre o mestrado, Thiago, que a gente vai fechar sobre isso daqui, é mestrando onde, qual é o objeto de pesquisa e como é que está essa batida. Certo. Então, faço mestrado na Unifor em Direito e Gestão de Conflitos e sou pesquisador da área de construção de consenso e moradia, que é a temática também que a gente atua na Defensoria Pública, tanto o Carlos quanto eu e a doutora Dâmia também, né, no MAF. Sim, nossa amiga Dâmia. Nas questões de regulação fundiária, questões possessórias, conflitos possessórios, e tudo aquilo afeta a habitação e moradia aqui na cidade de Manaus. Maravilha. Só que assim, o Thiago atua como referência aqui na temática de moradia junto com a nossa colega Dâmia e é algo que volta e meia está tocando assuntos que nos interessam, porque demandas de coletiva, de demandas fundiárias, elas acabam se entrelaçando. E isso atinge o interesse de diversos pontos do próprio estado do Amazonas. E neste caso específico, que é a Tauá-Ruran, nós estamos falando do extremo sul do Amazonas. Como o Rodrigo vai mostrar aí para vocês no vídeo, Rodrigo, manda aí o vídeo pro pessoal. Aí vamos esperar o vídeo ver se carrega. Aí o vídeo. Olha aí, você pode observar, Lavra fica lá embaixo, a mais de 670 quilômetros de distância da nossa capital. É justamente aí, nessa área que está sendo circulada, que é a área do conflito. 1.200 hectares, não é verdade? Isso. 1.200 hectares, uma área gigantesca. Olha, se você bem observa, o rio Purus aí é bastante sinuoso, subindo toda a área, tá aí mostrando a distância para que você possa acompanhar. É justamente aí, longe pra caramba de Manaus, que eu e o Thiago não fomos nos meter. Isso. E a grande preocupação, volta para cá, Rodrigo, a grande preocupação nesse caso é porque dentro do processo judicial em si, porque houve processos judiciais, não foi um processo Sim. judicial, houve processos judiciais, havia, como sempre, há uma eterna confusão entre juízo possessório e juízo petitório. Tiago, Sim. para o pessoal, por favor. O juízo petitório e o juízo possessório são dois institutos diferentes no direito. Vou tentar ser bem objetivo e claro para explicar para vocês que nos acompanham nesse dia, para ver o entendimento. O juízo possessório, ele envolve a posse, que pode ser direta ou indireta. Traduzindo em miúdos, é você estar na localidade, dentro do imóvel, dentro da casa, você está exercendo posse, direta. O juízo petitório, de outra forma, ele atua na propriedade, ou seja, ele vai garantir que você seja o dono, vai trabalhar com título, com rede de imóveis, com escritura pública, vai trabalhar com elementos que tragam uma certeza no direito de que você é o dono. A posse não, você pode estar na posse sem ser dono. Propriedade, você tem que ser proprietário para se dizer proprietário. Não dá para ser posseiro, é proprietário, simplesmente proprietário, e você, digamos assim, não ter a posse. E existem casos que você tem a propriedade e nunca exerceu a posse, né? Mas a propriedade em si, ela é autossuficiente. Traduzindo é isso. Essa situação que parece inicialmente confusa, porque para quem não é do direito, às vezes fica confuso. Agora imagina, às vezes quem é do direito fica. Porque o que a gente está discutindo aqui é que dentro do processo judicial, o pleito sobre questões que são tanto de posse quanto de propriedade precisa ser de forma bastante diversificada.
E lá na área, no sul do Amazonas, em Tauarurã, havia uma confusão muito grande, porque quem não tinha exercido posse estava solicitando do juízo a retomada da área, alegando propriedade. Onde que está o erro nisso, Tiago? E onde que estava o erro lá? Então, a ação que foi ajuizada foi uma ação de reintegração de posse. Para quê? Para a pessoa retomar a posse que foi perdida por um esbulho. O que é esbulho? É a pessoa tomar a tua coisa. É isso. Traduzindo, alguém foi lá e tomou a propriedade, o uso da coisa, do objeto. Entretanto, o proprietário, que eu não vou citar nomes aqui por questões éticas, né? Mas eu já deixo o agradecimento a ele porque ele que fez o acordo conosco. Sim. No final, vamos explicar o acordo. Nunca tinha exercido a posse lá. E pediu uma ação possessória para retirar as pessoas que supostamente ocuparam de forma irregular. Vale ressaltar que esse proprietário foi prefeito do município de Lábrea por 2 oportunidades. No passado. No passado. E nesse passado, especificamente em 97, teve uma grande cheia no Rio Purus e houve uma alocação de pessoas que foram alagadas na cidade para o Tauarurã. O próprio município fez essa realocação na época com o prefeito sendo o proprietário do imóvel. O que é algo não é muito estranho, porque acontece em vários locais do Amazonas. Aqui em Manaus aconteceu isso, por exemplo, com a comunidade Novo Paraíso, lá no Tarumã. Correto. E anos depois, já em 2016, passado, né, com a consolidação feita, o que significa consolidação? Já tinha ramal, já tinha energia, já tinha água, já tinha escola, já tinha uma infraestrutura básica. O proprietário veio pedir a reintegração de posse. Mas, de acordo com o direito, né, nós não podemos pedir reintegração de uma coisa que nós não temos a posse. Esse foi o primeiro equívoco da ação aventada na justiça. E esse é um problema. É um problema que a gente já deixa aqui um bom registro. Muitas vezes há quem acredite que o fato de se pleitear a propriedade se tem um exercício muito maior com relação ao próprio exercício de posse. Então há essa concepção que é coloquial, é errada, de achar que se eu sou o proprietário, eu posso alegar, eu posso usar qualquer instrumento judicial porque a propriedade seria um direito maior. Na verdade, dentre os direitos reais, evidentemente, 1228 do Código Civil, a propriedade o é. Só que, no caso, é uma questão muito emblemática. A nossa Constituição ela não protege a priori a propriedade, ela protege a posse. Tanto é que o nosso direito ele protege a posse para poder preservar a propriedade e não o contrário. Sim. Tanto é assim que a própria Constituição garante no inciso 5º, no artigo 5º, inciso 22, a propriedade, mas no inciso 23 diz que essa propriedade deve ser exercida de acordo com a função social. Exatamente. Que, na verdade, é o próprio exercício que se exige dela. E esse foi o problema encontrado lá, correto, Tiago? Correto, correto. Esse é o desenho inicial do caso do Tauarurã, meus amigos. Uma ocupação que foi fomentada à época pelo próprio município, mas que foi nomeada de irregular posteriormente. Nosso ponto de vista não foi irregular porque houve uma ação estatal ali. A ação implementada versus os moradores não foi adequada também, porque foi reintegração de posse. E nós, como Defensoria Pública, fizemos a defesa. No caso, o Carlos, quando estava no coletivo em 2016, 17, 18. Eu acho que a gente pode mostrar, né? Rodrigo, eu acho que a gente tem foto aí, inclusive eu estou com um personagem simbólico por lá, bastante representativo. Ele pode mostrar aí para vocês, está aí o representante. Oh, tá aí, ó, tá aí. Ele estava lá contigo também, lá, Rodrigo? Só vi de longe. Mas é o seguinte, tirando a brincadeira, o Tiago teve lá em seguida. E nesse caso, teve lá em reunião com o pessoal. Consegue mostrar, Rodrigo? Aí a primeira reunião com o pessoal todinho é dentro do barracão lá do pessoal. Sim, esse é o Centro Comunitário do Tauarurã. E aí, ó, isso aí é o Tiago Rosas falando em cima do caixote, em cima aí do banquinho, como a Defensoria tem que fazer no meio do campo mesmo. E aí tem a foto em seguida, na verdade, acho que aparece a plaquinha lá. Exato. Isso foi 2021? 2021. Essa primeira foto, ela é a reunião. Eu fiquei 5 dias negociando esse acordo lá. Foi um dos 5 dias, junto com a comunidade, pontuando todas as cláusulas do acordo. Pode voltar, tá, Rodrigo? Para olhar aqui o Tiago. Pronto, vai lá. Isso, para que a comunidade entendesse o que estava acontecendo ali. A Defensoria Pública é um órgão democrático, então a gente sempre explica o que está rolando para poder o assistido entender o que vai acontecer com ele. No caso, eles receberam uma doação, mas eles tinham que entender que aquilo ali ia ser bom para eles também. Então, aquelas foram as reuniões que nós fizemos. O Tiago está comentando, a gente está comentando aqui sobre o Tauarurã,
Porque, de novo, houve um êxito, e ele vai comentar sobre esse êxito com mais atenção, porque a gente tem um instrumento que ele utilizou, que na verdade foi um bom de um subterfúgio. Só que assim, essa não é uma situação excepcional. O próprio vídeo que passou ainda há pouco, depois você pode retornar e ver, ele mostra de forma muito dramática que essa situação referente a essa grande expansão e esses conflitos que são possessórios têm acontecido no sul do Amazonas inteiro. Eu fui demandado no passado, em 2012, como sendo defensor agrário aqui, no momento que a defensoria tinha outra concepção. Hoje a defensoria está mais ampla. E eu tenho certeza que esses conflitos também têm te batido a porta e essa situação que os nossos colegas do interior também têm denunciado. Sim. Porque, assim, esse caso fala por diversos outros. Estou errado nisso? Está correto. O sul do Amazonas, meus amigos, para quem não tem conhecimento do nosso estado, é um barril de pólvora. É a área do Brasil, provavelmente, com o maior conflito possessório agrário que eu tenho conhecimento. Não é só Lábrea, é Canutama, é Apuí. Toda a parte rural desses 3 municípios ela é cheia de grilagem. É a fronteira agrícola que está avançando do centro-oeste para o Amazonas. Nós tivemos no último governo federal uma espécie de incentivo a esse tipo de atuação agrícola aqui e pecuária no nosso mesmo, estado. Não foi espécie não, foi incentivo. Para ser educado e polido com a fala, Carlos. E essa região, ela tem sofrido grandes ataques com relação à especulação imobiliária e acesso do poder econômico a terras tradicionalmente ocupadas, que tem também população indígena lá. Então, olha só o contexto. Grilagem, ausência do poder público na questão de segurança pública. Dificuldade de compreensão do judiciário a respeito dos mecanismos de proteção e da compreensão coletiva de que isso representa. Perfeito, também. Presença de povos tradicionais, população ribeirinha e indígena em alto nível. Nós temos aldeias próximo à Lábrea, aldeias indígenas, que também sofrem esse tipo de agressão. E o avanço do poder econômico, que esse é o mais grave. O poder econômico na questão fundiária, imobiliária e de moradia no Brasil tem sido, nos últimos 500 e poucos anos, Carlos, o manda-chuva, o senhor da situação nas terras brasileiras. E esse é um problema, porque no caso Tauá Ruran procura a unidade de coletivos da Defensoria em 2017. Então eu estou lá, aquela foto lá minha em 2018, Tiago Rosas assume em 2019 e busca fazer a construção do consenso, não é bem exatamente isso, ele vai explicar, e consegue implementar os primeiros passos em 2021, quando ele tem a visita dele. E somente agora, me ligou todo empolgado, por isso que a gente está fazendo o vídeo, é que a concretização da pacificação deste local acaba acontecendo. Olha só quantos anos e quanto esforço. E assim, e eu registro, um esforço que foi feito mediante a condução direta da Defensoria Pública. Sim. Que não, acho que foi o vetor adequado, sem ser realmente impossível. Sim. A nossa presença como Defensoria Pública no acesso à justiça, não só à justiça, poder judiciário, meus amigos, foi um dos fatores que que pacificaram esse caso aí. A atuação do Carlos em 2016 para 17 e 18 foi na defesa do conflito possessório, porque tinha uma liminar de reintegração de posse em vigor lá em Lábrea. Baseada em juízo petitório. Isso. Que está errado. Não existia defensoria em Lábrea nesses anos. Então, Manaus fez a defesa via coletivos. Em 2019, quando eu já estava atuando como designação no coletivos, nós observamos a possibilidade dessa ação nova de desapropriação judicial por posse de trabalho levar a uma pacificação. E no fim foi o que aconteceu. O acordo foi em cima dela, mas a tratativa integral de gestão de conflitos foi feita desde 2016, então são quantos anos aí? 7 anos, né? 7 anos. De atuação direta nossa. E sem contar o histórico judicial anterior. Né? De 2012, sim. É a judicial anterior. Isso. E toda a confusão antes. Mas aí tu falaste uma coisa importante que é importante destacar aqui agora, que a gente vai caminhando para poder fazer o encerramento, desapropriação judicial privada por posse de trabalho. Para alguns isso pode parecer um palavrão, uma palavra grande mesmo. É uso capião? Não é uso capião. Então explica para o pessoal. Meus amigos, essa é uma ação que o Código Civil de 2002 trouxe, né? É uma ação nova chamada desapropriação judicial por posse de trabalho, que objetiva regularizar áreas ocupadas e consolidadas na área rural e na área urbana do Brasil, aonde nós temos benfeitorias realizadas, ou seja, casas,
imóveis, nós temos construções. Arruamento, infraestrutura. Isso, com realizada pelo poder consolidação. público ou particular. Isso. Que o proprietário não tem mais condições de voltar ao status anterior. Não tem mais como passar o trator, não tem mais como demolir aquele bairro inteiro que está lá do Tauarurã, por exemplo, que virou um bairro lá de Lábrea. O que a lei fala? Olha, já que consolidou a ocupação, o Estado ou o município, a União, tem a obrigação de indenizar o proprietário e regularizar as famílias que estão lá. E aí, Carlos, um ponto importantíssimo. O município de Lábrea, nesse ponto, ele entregou a documentação na semana passada, né, via legitimação fundiária, que é um instituto da lei do REURB, né, 13465/2017, de aquisição originária de propriedade. Fizeram acordo numa ação de apropriação de justiça pós-trabalho. Trabalho teu, perfeito, ótimo. O que o município entrou nesse acordo, Carlos? Ele compensou o IPTU atrasado do proprietário, que eram milhões. Que era o que tinha colocado na própria ação civil pública, né? Tipo assim, ó, não vem com graça não, que tem débito. E por acaso, a 13465 deixa muito claro, se houver compensação a ser realizada, o poder público não é que pode, ele deve ter que utilizar isso. Porque senão ele está fazendo renúncia de receita, não é verdade? Sim, é uma abertura legal que existe e foi te dar nesse acordo aí. As partes aceitaram isso. E o proprietário doou diretamente a terra aos moradores. O que o município fez? Aplicou a 13465, entregou a CRF, foi no cartório, pegou a escritura pública e registrou o nome da pessoa. Ou então hoje segurança lá? Já tem segurança, cada um é proprietário, pode hipotecar, financiar, pegar fomento nas agências estatais, municipais. O que muda a vida da comunidade, inclusive. Sim, muda. E para concluir, a gente saiu passando por aí sobre essa questão dessa mediação em sentido amplo que foi implementado. Eu posso dizer aqui, sem sombra de dúvida, que não poderia ter acontecido mediação se não tivesse, obviamente, a atuação judicial para dizer, temos um problema. Mas que quer que não, mediante da composição que você chegou nisso. Aí é a forma de vender o teu peixe, inclusive, que é o que tu, obviamente, tens trabalhado em diversos locais. Mas como é que isso pode ajudar nessa autocomposição estimulada? De início, meus amigos, a gestão de conflitos no Brasil, ela é uma ciência que não é tão estudada. Nós, do direito, nós somos ensinados na faculdade, eu não sei se tu tiveste alguma coisa diferente disso aí, tá? Mas lá na Jaqueira, eu só aprendi processo civil e malmente constitucional. Eu já falei da Jaqueira, tá? Quando ele diz a Jaqueira, é a nossa faculdade, tá? É a Jaqueira. Isso, é da UFAM, que é a antiga UA, eu entrei como A e saí como FAM. Isso em 1999. Não, eu sou do velhão mesmo, eu entrei como A e saí como A mesmo. Perfeito. Talvez as pessoas nem sabem que a UA existia, né? Os 9, né? Enfim, mas o Poder Judiciário é apenas uma técnica de gestão de conflitos. Uma técnica. Nós, dos bancos do direito, somos ensinados a litigar o tempo todo. Então, a gente na faculdade é ensinado, olha, violação de direito, processo. Abuso de direito, processo. Ato ilícito, processo. E aí acaba fazendo com que o judiciário, muitas vezes sobrecarregado, acaba estimulando com que o réu diz, vai procurar teus direitos, porque sabe que o negócio pode demorar. Isso. Mas isso, Carlos, é herança da colonização portuguesa no Brasil, tá bom? Por quê? Portugal, quando colonizou a gente, disse que os conflitos possessórios, conflitos cotidianos no Brasil, deveriam ser julgados por um juiz português da coroa portuguesa quando viessem ao Brasil. Então, as pessoas aqui, por conta da lei portuguesa, eram obrigadas a aguardar vir um juiz para decidir a causa delas. Ou seja, terceirizar o problema, a solução do problema. Portugal foi embora, a cultura ficou. Então, quando a gente briga hoje, a gente quer ir para o juiz, para o judiciário. O que aconteceu nesse meio tempo? Temos quantos advogados no Brasil hoje? Rapaz, tem uns que dizem que é muito, né? Mas é o seguinte, não é o suficiente para poder resolver as demandas. Nós temos uma enxurrada de judiciário, de advogados no Brasil. Criou-se a Defensoria Pública no Brasil, que é um órgão bem peculiar de alguns países como o Brasil. As minorias passaram a não aceitar mais os abusos e imposições que o Estado colocou. Que é esse caso. Que é esse caso. Nós tivemos uma enxurrada de ações no Poder Judiciário nos últimos 50 anos. O que o Judiciário fez? Entrou em crise.
Hoje, no Brasil, a cada 4 segundos tem uma ação nova sendo ajuizada no Brasil. No sentido geral, sem ser possessória, ação nova. Nova. Execução fiscal, juizado especial civil. O judiciário, operacionalmente falando, não dá conta. É humanamente impossível você julgar 68 milhões de ações no ano. Não dá. Não tem como. Não existe a possibilidade. O que os operadores do direito estão fazendo? Recorrendo a outras ciências sociais, e aí tem várias, né? Tem antropologia, psicologia, sociologia, gestão de conflitos, para solucionar demandas, conflitos, sem ir às portas do judiciário. Para buscar a composição. Não obviamente, isso não cabe em todas as situações. Por exemplo, na justiça criminal isso é raríssimo. Sim. Né? Em algumas, pouquíssimas situações isso acontece. Mas em demandas de natureza civil, em especial possessória como essas, isso pode acabar sendo construído. Pode ser construído. E nós atuamos para pacificar conflitos de moradia na gestão de conflitos. Significando o quê? Podemos ir ao judiciário? Podemos. Mas nós podemos também lançar as outras técnicas. Nós podemos mediar, nós podemos construção de consenso, nós podemos fazer negociação direta, nós podemos criar uma nova técnica de gestão de conflitos, de acordo com o caso concreto. E isso é muito importante para situações que às vezes se eternizam. É muito interessante destacar, porque assim, em situações como essa, o tempo vai consolidando as coisas. Né? O tempo vai consolidando. E assim, o Thiago bem destacou uma situação importante. Por vezes, obviamente, a solução pela desapropriação judicial privada por pós-trabalho, que está prevista também no mesmo 1.228 do Código Civil, estabelece a possibilidade da reparação, mas assim, em muitos casos ela não é reconhecida e a solução tradicional, heterocomposição, partida pelo judiciário, com esse viés, acaba implementando o Duralex Ad Lex, mandando retirar contra tudo e contra todos, às vezes prédios inteiros fincados, e isso é um problemão. Então, assim, construções que são negociadas, elas são importantes. É bom ver isso, Thiago, e eu vou te passar deixa para você conseguir fazer um encerramento para a galera se despedir, porque, assim, às vezes, eu observo os processos que eu fiz no início da Defensoria na construção, o como era estranho para o Judiciário e mesmo para os outros integrantes da Fazenda Pública compreender, por exemplo, o papel de custos vulneráveis da Defensoria. Tem um vídeo aí do Maurílio, vou deixar que você possa acompanhar. Para compreender como é que fica esse ponto. Imagine esse outro viés, que é um social que precisa estar no processo. Sim. Que é de a implementação mesmo da pacificação, que é essencial nessa questão fundiária, porque quando fala de autocomposição, existe em diversos outros cenários, que não seja de moradia, mas assim, na moradia em específico e nessas questões fundiárias, ela representa, na verdade, um agravamento, caso não se tome providências, correto? Sim, correto. O judiciário está consciente da posição dele e hoje está se reinventando. Desde 2010, o CNJ vem trazendo alternativas de gestão de disputas, as ADRs, para o judiciário, fomentando o consenso, lá entre aspas, não é questão de consenso, mas eles chamam de consenso, via mediação e conciliação. Eles estão procurando isso. Ano passado, Carlos, o ministro Barroso, dia 2 de novembro de 2022, na DPF 828... A famosa, né? Isso. É bom vou deixar até um link para a galera possa pegar e acompanhar. Perfeito. Tá. Na quarta tutela cautelar dela, falou o seguinte, olha, agora pode fazer reintegração coletiva no Brasil, desde que ela seja mediada. Que foi que tu fizeste, tu fizeste inclusive, uma reclamação para o judiciário, não foi? Fizemos. A gente pode deixar o link para a turma aí? Pode, do nosso processo no Supremo Tribunal Federal. Aquilo ali foi uma fala do ministro Barroso dizendo o seguinte, olha, uma sentença numa demanda complexa de moradia não resolve mais. Eu preciso que vocês sentem todos os atores, inclusive os moradores, e construam uma solução possível. Isso é construção de consenso. Ele falou com outras palavras o instituto que a gente aplica hoje. Exato, então, eu vou fechando para a gente não deixar pesado para a galera, até porque assim, a gente tem muito tema aqui para a gente poder comentar. Sim. Tá? E a gente queria comentar desse tema específico, que é muito importante para vocês. Assim, para muita gente que tem acompanhado aqui o canal pode dizer, pô, esse negócio é meio fora da curva. Não é. Porque esse ponto ele é muito importante, porque nós estamos nesse momento num ponto de inflexão. Sim. Essas são discussões que têm acontecido e assim, a DPF 828 ela é importante para isso, porque ela colocou as obviedades de forma explícita. Sim. Tipo, ei, tu não pode enxotar sem ouvir o outro lado. Calma que tem Covid aí.
calma que para a construção disso daqui, ainda que eu tenha que estar cuidando de questões de propriedade possessória, eu tenho que observar um direito fundamental anterior, porque a referência à moradia está lá. Está lá. E o poder público que tem que estar presente nas reuniões, que são setores de terra, tem que apresentar soluções de moradia. Exato. Então, é um novo tempo e nós temos observado. Eu tenho observado, o Thiago tem observado, a Dami tem observado, todo mundo que tem atuado, nossos colegas do interior tem observado, nessas leads todas, que isso tem sido algo quase que um momento de epifania, ou contrário para os atores que têm integrado isso da forma tradicional. Meu Deus, tem que fazer isso mesmo? Isso. Até porque é para o Estado e a União e os municípios e os Estados-membros que você deve aplicar a vedação, a princípio da vedação é retrocesso. Sim. Ele não pode só dizer, eu cumpri meu papel e enxotei o pessoal. Só que as pessoas não se apagam, não é verdade, Thiago? Eu acho que nem retrocesso seria, Carlos, porque a gente não teve avanço suficiente adequado à dignidade da moradia no Brasil como um todo. Desde 1850, que é a primeira lei de terras do Brasil, nós não temos uma política de moradia compatível com o Brasil. Os programas federais, estaduais e municipais, eles serviram a outros propósitos. E aí, é outro programa, a gente pode falar sobre isso. Já tem um vídeo teu aqui, inclusive, sobre Minha Casa Minha Vida, né? Mas na prática direito à moradia no Brasil é um direito alijado pelo poder público há séculos. Olha só que ótimo. E assim, vou acabar pegando aqui, se a galera botar aqui nos comentários, aí às vezes o pessoal comenta mesmo, eu quero lá. E se aparecer as fãs todinhas, ou os fãs, para poder a gente fazer diversificado, a gente pega e bota o Thiago Rosas um dia, unicamente para poder comentar sobre essa visão socioantropológica nossa com relação a essa questão da moradia, que é muito importante. Sim. De resto, para quem chegou até aqui, eu agradeço imensamente. Thiago Rosas, dá um abraço para a galera e a gente se encontra. Abraço, gente. Muito obrigado. Valeu. E para quem quiser acompanhar o Thiago Rosas, eu vou deixar aqui o link dele para as redes sociais, que ele não falou coisa nenhuma, porque ele é humilde, né? Mas, Carlos, eu não tenho rede social. Mas vai ter a partir de agora, que o pessoal vai te cobrar, entendeu? Vai ser importante, porque é importante para tanto. Porque isso aqui é educação de direitos, isso daqui, que quer que não, é formação de conhecimento para quem não vai conseguir da forma tradicional. Então, que quer que não, é mundo nosso. Para você que chegou até aqui, muito obrigado e até semana que vem.